Pessoal, estenda as mãos para cá, depois dessa saudação maravilhosa. Vamos orar pela vida do Jefferson, que vai trazer uma palavra hoje. Vamos orar pela vida dele? Veio até com a camisa igual a minha hoje, né? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua presença aqui hoje. É notório a tua presença aqui entre nós. Senhor, nós somos privilegiados de estarmos aqui na tua casa, primeiramente para te adorar, para reconhecer o teu poder, a tua soberania, mas agora nós queremos ouvir a tua voz. Nós abrimos mão de toda preocupação, de tudo aquilo que nos aflige. Como diz o Salmo 37:5, nós entregamos tudo ao Senhor. Vamos confiar e descansar, porque tudo o Senhor vai fazer. Usa o teu servo nessa noite como boca do Senhor, como sempre o Senhor tem feito. E nós abrimos também o nosso coração para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te use. Aleluia. A paz da sua igreja. Amém? Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 20. Primeira Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 20. Então Davi se levantou pela manhã, bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu como Jessé havia lhe ordenado. E chegou ao lugar dos carros, quando já saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, de fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão de um guarda da bagagem, e correu à batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos: está tudo bem? E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, um homem guerreiro, cujo seu nome era Golias. E o filisteu de Gate falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e temiam a ele grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aqueles homens que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, quem ao homem que feriu o rei, enriquecerá de grandes riquezas, e ele lhe dará a sua filha, e lhe fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então, Davi falou aos homens que estavam com ele, dizendo: quem é este, o homem a ferir a estes filisteus, e tirar a afronta contra o Deus de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar o Deus vivo de Israel? Somente até aí. Meu irmão, a história você já conhece. É uma das histórias a qual nós mais citamos. Toda criancinha, quando ele aprende os primeiros passos, a gente sempre fala de Davi. Mas algo aqui me chama a atenção sobre Davi. Quando pela manhã ele acorda, quando pela manhã poderia ser um dia normal como os outros, e seu pai lhe dá uma ordem para que ele fosse até os seus irmãos, para que levasse algo para eles. Então aí estava tudo normal, mas ele não sabia que aquele dia ia ter grandes virtudes, ou grandes desafios, ou grandes consequências na vida dele. Davi, ele não sabia que por onde ele ia ter um grande adversário. Davi não esperava que o caminho que ele fosse trajar, ele ia ter uma grande batalha pela frente. E quem sabe nesta noite, não tem pessoas que entrou assim como Davi. Ele acordou disposto: hoje eu vou vencer, hoje é mais um dia que o Senhor me deu. Mas quando ele deu-se por conta
Ele estava perante uma batalha. Golias, chamado desemprego, entrou na vida dele. Ele não sabia, talvez um Golias chamado enfermidade entrou na família dele, ele não sabe o que fazer. E esse texto nos ensina aqui algo, como a gente tem que nos preparar nos dia a dia. Davi, ele não sabia do que ia acontecer. Para ele era um dia comum, era um dia como qualquer outro. E de repente ele estava com um adversário, aos olhos humanos, aos olhos daqueles homens, imbatível ou quase invencíveis. Então eu quero aplicar algumas lições aqui. Se hoje é o culto da vitória, algumas lições que a gente aprende com Davi a conquistar algo na nossa vida. Aquele homem chegava todos os dias, aprontava aquele povo de Israel. Aqueles soldados, aqueles mesmos que desfez de Davi os seus irmãos, aqueles acostumados a lutar com espada, aquele que desfizeram quando ele foi o último a ser escolhido, esse que será o rei? Meu irmão, Davi não sabia, mas aquele dia Deus ia mudar a vida dele, Deus ia mudar a história dele diante daqueles homens. Aqueles homens não iam olhar como Davi como um menino, mas como um servo de Deus. Então a primeira lição que eu quero aplicar nesta noite, acostumado a pregar na rádio. Davi, meu irmão, vendo o povo ser afrontado, vendo aqueles mesmos homens sendo envergonhados, todo dia aquele gigante chegava diante deles, os chamavam, e a palavra de Deus fala que esses homens, eles olhavam para o tamanho do gigante, e não acreditavam no tamanho do seu Deus. Eles encaravam o gigante como maior do que o seu Deus. Eles encaravam os adversários maior do que o Deus de Israel, aquele mesmo que eles serviam. O versículo de número 33. Vamos acompanhar aqui todo mundo junto no telão. Algumas lições que Davi nos ensina. Versículo de 33. Porém Saul disse a Davi: contra estes filisteus não poderá ir a peleja com ele, pois tu ainda és um moço, e ele é um homem de guerra, desde a sua mocidade. Meu irmão, para a gente ter vitória na nossa vida, a gente tem que ser assim como Davi. No momento da nossa caminhada, vai ter pessoas que vão falar: você não consegue, você ainda não tem porte físico, você ainda não tem condições para poder sobressair sobre esse inimigo. Davi via o tamanho do gigante. Davi ia todo mundo olhar contra a vida dele. Mas meu irmão, Davi tinha um Deus que ele servia. Aquele mesmo Deus que um dia deu força para que ele derrubasse um leão. O mesmo Deus que deu força para que ele derrubasse um urso. Para aqueles homens, é que Davi era somente um pastor de ovelhas, mas para Deus Davi era um homem diferenciado, porque o coração dele não estava voltado nas adversidades, o coração dele estava voltado em Deus. Então Davi sabia que a qualquer momento Deus ainda dava aquele gigante. Aos olhos humanos, Davi era uma criança perante os homens, perante aqueles filisteus. E tem pessoas nessa noite que estão enfrentando alguns Golias. Quantos Golias a gente não passa? Você está enfrentando um problema nessa noite que você acha que não tem solução, que ele é maior com você. Agora olha para trás, quantos leões, quantos ursos, quantas diversidades que Deus te deu força para você vencer. E de repente, aparece um Golias e você está olhando para o tamanho do problema, esquecendo do tamanho do Deus que nós servimos. Meu irmão, todo dia a gente passa por lutas. Todo dia a gente tem que vencer algo, tem que vencer desafios. Mas tem dias que parecem ser intermináveis, porque alguns Golias aparecem na nossa vida, e muitas pessoas falam: ele é muito grande para você, você não consegue, você não é acostumada com guerra.
Mas quando a palavra do Senhor fala que o Senhor é meu refúgio, que o Senhor é minha fortaleza, meu irmão, não há gigante que prevaleça diante de um homem de Deus, não há adversidade que prevaleça diante de um homem de Deus, não há inimigo que se levanta quando a mãe ou quando um pai está com os joelhos dobrados, clamando o Senhor dos exércitos. E a primeira lição que eu quero aplicar nesta noite, sim, estava um gigante, desafiando todo o povo de Israel. Mas aquele que todo mundo olhava e não acreditava, foi aquele que bateu no peito. Vocês têm medo, mas eu sirvo um Deus que pode me dar esse gigante nas minhas mãos a qualquer hora. Meu irmão Davi aqui nos ensina uma grande lição. As pessoas podem nos olhar e falar assim: você não consegue, você não tem jeito, mas o Deus que nós servimos, meu irmão, tudo nos capacita, tudo nos dá direção. E nessa noite, se você vem buscar algo da parte de Deus, ou uma vitória, ou uma cura, ou algo, sei lá, que você necessita, meu irmão, o gigante não é maior do que esse Deus que nós servimos aqui nessa noite. Aleluias! São gigantes que têm que ser. As pessoas que eram para apoiar Davi, falavam: Davi, você não consegue, você ainda é moço. Esse gigante é acostumado a lutar desde a sua mocidade. Mas aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não tem adversidade que pode parar um homem, não há adversidade que pode parar uma família de buscar e adorar o Senhor Jesus. Mesmo que seja difícil a batalha, mesmo que seja difícil os propósitos, meu irmão, continue perseverando, porque Deus está na nossa vida, assim como estava na vida de Davi. E nessa noite Deus nos trouxe aqui, meu irmão, porque as diversidades podem vir, mas o nosso Deus de Israel é muito maior do que as nossas lutas. Segunda lição, versículo de número 37. E disse mais a Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e da garra do urso. Ele também me livrará da mão deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Meu irmão, tem lutas na nossa vida que nós vamos enfrentar. Assim como eu já enfrentei, todos aqui já enfrentam lutas todos os dias. Mas só que tem que ter um porém. Nós temos que confiar em Deus. Tem momentos na nossa vida que nós temos que abrir mão da nossa força e confiar em Deus. Davi pegou uma espada, pegou um escudo. Ele não era acostumado a lutar nem com espada e nem com escudo. E tem batalhas na nossa vida que não adianta a gente ir contra os nossos inimigos. Os inimigos que a gente fala é Satanás, é o capiroto, é o satangôs. Se você for lutar braço a braço com ele, talvez ele te vença. Quando no Salmo 37, versículo número 5, quem entregar e confiar ao Senhor Jesus, tem momentos na nossa vida que nós temos que confiar, não lutando, não debatendo com Deus. Tem momentos na nossa vida que nós temos que lutar é com nossos joelhos. Porque a partir do momento que nós dobramos nossos joelhos, nós estamos prostrando aos pés do Senhor Jesus e entregando toda a nossa diversidade. Segunda-feira, chegamos da faculdade, por volta de 11h30, o telefone tocou. O Igor liga para a mãe dele e falou: mãe, eu estou indo para o hospital, estou com a dor no peito, estou passando mal. Um Golias se entrou. Na mesma hora eu já troquei de roupa, já peguei, fui para o hospital, do futebol mesmo ele já foi e eu fui atrás. Enquanto ele estava indo, eu não poderia estar com ele, mas eu estava já orando, eu já estava confiando, eu já estava intercedendo para que Deus chegasse na minha frente e fizesse um grande milagre na vida dele. Porque, meu irmão, tem adversidade que a gente não espera, mas elas chegam.
E tem lutas que chegam na nossa vida, a gente até confia em Senhor, mas desconfia ao mesmo tempo. Será que Deus mesmo vai me dar esse Davi nas minhas mãos? Será que Deus mesmo vai me fazer sobressair sobre essa luta, sobre essa dificuldade? Meu irmão, se você olhar o livro de Jó, capítulo de número 25, capítulo 19, versículo de número 25, Jó está passando uma tragédia na vida dele, ele está passando um pedaço muito ruim, uma dificuldade muito grande, mesmo assim ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Meu irmão, tem lutas que nós passamos aos olhos humanos, é invencível, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive, aquele que cuida, aquele que nos dá vida, aquele que nos dá vitória, vive. Mesmo passando a adversidade, ele tinha certeza, ele tinha dentro do coração dele que Deus nunca tinha abandonado a vida dele. E assim era Davi. Neste versículo aqui ele nos ensina, é confiar em Deus, é entregar verdadeiramente. Aquele momento ele não estava olhando o tamanho do gigante, ele estava olhando para si o tamanho do seu Deus que ele servia. E nos nossos desafios do dia a dia, nós temos que ver dessa forma, nós temos que ser assim como Davi, olhar para o tamanho do nosso Deus, enxergar esse problema desse tamanho. Então é confiança, é ter fé. Já está se acabando mais um ano. Com certeza, Deus já te superou, já te deu força para você passar por muitas adversidades. Já te deu força para você superar vários obstáculos. Então por que me fala? Então por que você está achando que você não passa por mais essa? Por que você está achando que Deus vai te abandonar justamente agora? Se Deus foi contigo quando te livrou lá do lugar onde você bebia, onde prostituía, onde fumava, onde que adulterava, onde fazia as coisas que desagradavam a Deus. Aonde você era pequeno aos olhos humanos, um dia foi lá, Deus te separou no meio daquele povo, e te fez você um grande rei, uma grande rainha dentro da sua casa, para servir o Senhor dos Exércitos. Para que a gente esteja conquistando objetivos, propósitos na nossa vida, meu irmão, a gente tem que louvar, a gente tem que engrandecer, e a gente tem que confiar que a qualquer momento, mesmo vivendo lutas e adversidades, o Senhor dos Exércitos está sobre a nossa vida. Então a segunda lição que eu quero aplicar nessa noite, confia no Deus que nós servimos. Está difícil, mas confia no Deus. Tem momentos na nossa vida que parece irreversível, mas Deus está com a nossa vida. Deus está no meio dessa luta, Deus está no meio dessa batalha, Deus está no meio dessa guerra. Versículo de número 40. E tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, e a saber, no surrão, e o lançou na sua mão a sua funda, e foi se aproximando do filisteu. Quem era Davi? E com 5 pedrinhas diante de um Golias. Aquele homem, aproximadamente, ele tinha 2,70 m ou 80 de alturas. E Davi era um moço. Aquele homem, se Davi fosse um homem comum, talvez não demoraria nem 10 segundos para que Davi fosse destruído, que ele seria morto. Se fosse na vida humana,
Davi não tinha possibilidade nenhuma de vencer a adversidade. Aqueles homens acostumados com lutas estavam temendo o gigante. Mas Davi, o menor de sua casa, aquele mesmo pastor de ovelhas, aquele mesmo esquecido por muitos, ele foi para aqueles irmãos e fala assim, ó, ele bate em seu peito: vocês estão com medo desse gigante? Mas Davi, ele é acostumado com guerra. Mas você está com medo desse gigante? Davi, ele vai acabar com você. E aqui nos ensina, Davi não pega uma espada para lutar. Davi não pega um escudo para se defender. Davi não coloca aquela roupa de soldado para poder ir para a batalha. Meu irmão, porque tem lutas na nossa vida. Assim como eu falei antes, a gente não vai vencer elas com batalhas. Tem desemprego na nossa vida que a gente não vai vencer eles parado em casa. Tem problemas na nossa casa que a gente não vai vencer eles de braços cruzados. Tem armas que a gente tem que lutar, meu irmão. A arma é o Senhor dos Exércitos. É vivendo o que está escrito aqui na Bíblia. É vivendo em santidade. É vivendo em comunhão. É vivendo reto aos caminhos do Senhor. Davi não tinha estatura para enfrentar os seus gigantes. Mas Davi tinha um Deus que fazia ele muito maior do que aquele gigante. Davi não tinha espada para lutar com o gigante. Mas Davi tinha o seu cajado para glorificar o nome do Senhor. Davi não tinha o escudo para se defender da lança daquele gigante. Mas o Senhor acampa, os anjos do Senhor acampam daquele que o honra, daquele que o defende. Então os anjos do Senhor estavam à frente de Davi naquela batalha. E nessa noite Deus mandou dizer para alguém aqui: por mais que seja essa adversidade, esse gigante, os anjos do Senhor estão à sua frente, batalhando pela sua vida. Ele está batalhando por seu filho que está lá nas drogas, está batalhando por seu marido que está longe da presença do Senhor. Porque tem momentos na nossa vida, meu irmão, nós estamos como Davi, todo mundo contra, você está sozinho, aos olhos humanos, mas no meio dessa batalha Deus está com você, Deus está comigo, Deus está com seu filho, Deus está com seu marido, Deus está com teu propósito. Porque tem momentos da nossa vida a gente não acha saída, mas quando nós fechamos os olhos, automaticamente nós dobramos os nossos joelhos, olhamos para o céu, olhamos para o monte, porque nós sabemos que de lá que vem o nosso socorro, porque nós sabemos que de lá que vem a luz que nós necessitamos, porque nós sabemos de lá que vem a força que nós precisamos. E mais uma vez, Golias vai ter que ser destruído, Golias vai ter que ser tirado dos nossos caminhos, porque na nossa vida, meu irmão, está o Senhor dos Exércitos. Eu já quero partir para a conclusão. Versículo de número 50. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus, e com uma funda, e com uma pedra, e o feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Eu fui pesquisar por que Davi pega 5 pedras. As pedras são nossas armas espirituais. Então Davi, quando ele pegava
Aquelas pedras. Ele estava pegando uma das suas maiores armas. E essas pedras nos dias de hoje, para a gente vencer os nossos desafios, para que nós conquistamos vitórias, uma das pedras que a gente tem que pegar é a submissão ao nosso Deus. É a submissão ao nosso pastor. É a submissão aos nossos líderes. É submissão a um povo que busca, a um povo que adora. Porque se a gente não revestir dessas pedras, se a gente for lutar com nossas próprias mãos, mas nós não estamos honrando os nossos líderes, nós não estamos honrando o nosso pastor, nós não estamos honrando o nosso Deus. Porque, meu irmão, tem batalhas na nossa vida, porque não é só eu que ganho. Tem batalha na nossa vida, que não é só eu, mas a minha esposa e meus filhos que ganham. Tem batalhas na nossa vida, meu irmão, que nós dependemos de uma cobertura. Davi, mesmo ele vendo a adversidade, ele não recuou. Davi, ele mesmo vendo o tamanho daquele homem, ele não teve medo. Davi, mesmo quando ele estava de frente com a situação, de frente com Golias, aquele Golias olhava para Davi, é esse? É esse? Aquele homem não sabia que aquele homem em baixa estatura, ele era um servo de Deus. E nessa noite Deus não ia trazer, que nessa noite não ia falar para alguém. O mundo lá fora, meu irmão, pode achar que nós somos pequenos, pode achar que você é pequeno. Mas quando nós servimos ao Deus de Israel, nós somos um exército, nós temos aquele que batalha, nós temos aquele que peleja, nós temos aquele que guarda, tem aquele que nos livra, meu irmão. E nessa noite não será diferente. Se você veio buscar aqui nessa noite, meu irmão, o Deus de Israel está com você nesta batalha, nessa noite. Aleluias! E eu queria que você se colocasse de pé. E se Deus falou com você, eu queria que você viesse aqui à frente. Deus estava com Davi naquela peleja. E esse versículo nos conta que Davi prevaleceu contra esse rei. Esse versículo, esse capítulo, ele começa com uma afronta. Ele começa afrontando os servos de Deus. Aqueles homens, eles estavam olhando para o tamanho do gigante. Eles enxergavam o gigante maior do que a sua própria força. Eles enxergavam o gigante maior do que o seu Deus. Bastou Davi chegar,
para ele não levar para casa aquela afronta. Bastou já Davi chegar, para que aquele povo não se fosse envergonhado. Bastou Davi chegar, para que mais uma vez o Deus de Israel fosse glorificado em meio a uma luta. Meu irmão, e quantas pessoas não estão aqui nessa noite? Querendo uma vitória, querendo um algo a mais da parte de Deus, mas tem enfrentado grandes batalhas, e às vezes as batalhas têm te deixado para baixo. Eu quero concluir aqui dizendo, coloca o versículo de número 51. Por isso Davi correu e pôs-se sobre o filisteu, e ele tomou em sua mão a espada, e a lhe tirou da bainha, e o matou, cortou-lhe com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói estava morto, e fugiram. Meu irmão, eu quero concluir aqui com essa palavra. Se Davi desse uma segunda chance para aquele gigante, talvez aquele gigante mataria ele. Mas na primeira oportunidade, que o desafio dele, que a afronta dele estava sobre os pés dele, ele o corta a cabeça. E aqui Deus nos ensina, Davi nos ensina, para que nós possamos ter vitória na nossa vida. Hoje nós temos que cortar a cabeça de Satanás. Nós temos que cortar algumas adversidades que têm nos afrontado, têm nos colocado medo. Talvez nós viemos até aqui, algumas vezes nós colocamos nas nossas dificuldades, mas pelas nossas fraquezas, nós levamos elas para trás. Talvez nós chegamos aqui, colocamos os nossos vícios no altar de Deus, colocamos Deus sobre este gigante, mas quando nós saímos as portas para fora, o gigante está sobre a nossa vida de novo. E nessa noite eu te convido, meu irmão, a colocar no altar do Senhor aquele Golias que está na sua alma. Talvez é o Golias do coração que não consegue perdoar. Talvez é o Golias do desemprego, que a porta não se abre. Ou talvez é o Golias de alguns sonhos que não estão tornando realidade. E você, a cada dia que passa, está vendo esse Golias crescer, e você se ficar pequena. E Deus não nos daria essa palavra nessa noite, se não fosse falar com algumas pessoas aqui nessa noite. O Deus de Israel está contigo nesta batalha. O Deus de Israel está contigo nesta peleja. O Deus de Israel está contigo nesse desemprego. O Deus de Israel está contigo nessa enfermidade. Mas Deus também fala contigo: é noite de matar este gigante. É noite de acabar de vez com essa afronta, com essa adversidade, com esse Golias que está te separando de Deus, que te levou para longe dos caminhos do Senhor. Se você quer ter vitória nessa noite, então dê o primeiro passo, mata este Golias. Aleluias. O louvor vai cantar uma canção. Enquanto ele canta, o louvor canta, começa a matar este Golias aí dentro de você. Começa a matar este Golias que tem tirado o seu sono, que tem tirado a sua alegria. Irmão, quando Deus te separou, você chegou cheio de energia, mas com a circunstância, as adversidades foi te passando, e você foi caindo. E hoje as adversidades estão muito maior do que a sua fé. Vamos cantar uma canção com louvor, e daqui a pouco eu vou orar por você. Tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir?
que terrível arma é.